Olá, galera. Nós vamos conversar na aula de hoje sobre um tema que é maravilhoso, que é o barroco. Nós conversamos na última aula sobre o Renascimento, e é uma aula bem densa, né? A gente viu bastante pintor, como que isso foi se desenvolvendo principalmente na Itália. Eu quero conversar com vocês, então, sobre o que se sucedeu ao Renascimento. E para isso, vocês têm alguma dúvida sobre a aula de Renascimento da semana passada? Não, professora, não deu tempo de estudar. Acontece. Mas estamos aí, tá? Para vocês tirarem qualquer dúvida. Nós vamos fazer uma revisãozinha também sobre os últimos tópicos, tá? Gente, arte barroca é linda, é maravilhosa. Eu poderia ficar falando com vocês um semestre sobre esse assunto e eu não me cansaria. Acho que eu tenho alma barroca. Mas vamos lá. Bom, eu vou falando então, enquanto baixa. Queridos, nós estávamos falando sobre o Renascimento e como que lá em 1500 a igreja estava se reestabelecendo. Falei que não existia o Vaticano durante a Idade Média, não tinha uma sede papal. A igreja ela sofreu muitas perseguições e a sede mudou várias vezes. Em 1500, ela já é, desde a Idade Média, a maior e mais forte instituição e agora ela está fortalecida, inclusive financeiramente. Eles vão reconstruir o Vaticano, vão financiar muitos artistas. Só que a construção da Catedral de São Pedro é um empreendimento muito grandioso e que demanda muita grana. E aí, isso vai fazer, principalmente essa cobrança de impostos, com que exista um cisma na igreja. A gente tem em 1600 a Reforma Protestante, que vai se dar na Alemanha, na Suíça, depois também na Inglaterra, nas suas várias vertentes. Tem o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo, e se dá a partir dessas insatisfações que estão relacionadas com a cobrança de indulgência pela Igreja Católica. Em 1600, a partir da Revolução da Revolta Protestante, a gente vai ter um mundo dilacerado. Imagina que você confia plenamente em uma instituição e ela te dá todas as respostas para o mundo, são respostas morais, existenciais. O questionamento disso faz com que essa humanidade enfrente uma crise psicológica, cultural muito intensa. Isso também vai se desdobrar em algumas guerras. Nós temos conflitos que decorrem disso. Então, tem uma série de revoltas, né? Protestante jogando católico pela janela, católico queimando protestante. É um século muito intenso. Então, saímos de 1500 e entramos em 1600. Em 1600, toda essa produção cultural vai ser super marcada por esses conflitos envolvendo a reforma protestante. O seiscentismo, ele vai se dar a retomada do fervor religioso e místico da Idade Média. Vamos pensar um pouco, sabe como a política nunca foi muito relevante na nossa vida cotidiana até a última eleição? E de repente é sobre isso que todo mundo fala, que todo mundo pensa. E aí você vê pessoas muito próximas tendo opiniões que são moralmente muito contrárias à sua. E isso assusta, não é? A gente passou o ano de 2019 enquanto nação muito angustiados, né? Não sei vocês, mas a sensação de, sei lá, uma guerra iminente e também a retomada de um fervor político. É mais ou menos isso que vai se dar. É uma época muito intensa, de muitas angústias e de muito fervor religioso. Todo mundo tem uma opinião sobre isso. E aí você tem essa retomada do que foi a Idade Média nesse fervor religioso. É aqui que a Inquisição ela vai se instaurar como uma medida da contra-reforma católica. Então, vocês estão vendo essa imagem, ó, é o Papa, tem um xizinho em cima do Lutero. A Igreja Católica faz uma reunião, o Concílio de Trento, e ela decide tomar algumas medidas para resgatar os fiéis. Ela faz uma contra-reforma na sua igreja. Uma dessas medidas é a Inquisição. Nessa Inquisição, eles vão ter um tribunal religioso que vai punir os hereges. E isso vai ser muito utilizado pelos reis, principalmente. Essa forma de penalização penal que a igreja, né, e aí várias torturas envolvendo isso também, queima de bruxas, esse é um século muito intenso. O Índex, que é a lista dos livros proibidos,
e a Companhia de Jesus, que eu acho que é o mais importante em termos de Brasil, não é? Nós temos agora uma companhia de homens da igreja que vão até essas terras distantes, os jesuítas, para catequizar os povos novos. É uma tentativa de angariar fiel para a Igreja Católica em outros territórios. Então, o ressurgimento da visão teocêntrica de mundo, o direito divino dos reis, a gente está no auge do absolutismo. 1500, Portugal já era uma nação bem estabelecida, mas em 1600 nós temos várias monarquias absolutistas. Então, é um período de dualidades. Vocês acham que é fácil você entrar num período de fervor religioso depois de ter passado pelo Renascimento, depois das grandes navegações de Galileu Galilei, de Newton, Copérnico, enfim? Depois de tudo isso, eu acho que Newton é mais contemporâneo, né? Mas de Copérnico, enfim. Depois de tudo isso, você tem que voltar. Isso dilacera o homem. Então, nós temos um período de muitas dualidades. De um lado, o antropocentrismo, do outro, o teocentrismo. Vai aparecer muitas referências ao céu versus o inferno, a religião versus a ciência, e a sensação generalizada e global de que não existem mais certezas. A dúvida, ela vai dominar todo esse período. Está quase abrindo aqui. A arte barroca ela vai se dar de 1600 a 1750. No Brasil, ela vai longe, ela vai até 1800. Então tá bom, vamos lá. No barroco, em termos de arte, nós vamos ter toda aquela técnica avançada da Renascença, e quando eu digo avançada, eu digo em termos de verossimilhança, né? Aquela ideia de conseguir copiar o mundo de forma plena e ter muito ilusionismo. Só que nós vamos ter a intensidade e a dramaticidade do maneirismo. Faltou falar com vocês sobre o maneirismo. Deixa eu ver se ele não vai aparecer aqui. Ele é o período final do Renascimento e ele vai ter bastante intensidade dramática. Logo, esse período final do Renascimento ele é contemporâneo à Reforma Protestante e a todas essas exaltações que se dão de forma global. Nós falamos sobre o Michelangelo, como ele pintou a Capela Sistina. O final, quando ele faz, quando ele faz o altar da Capela Sistina, o estilo dele é bem diferente já. Vamos fazer a contraposição das duas imagens. De um lado você tem o Renascimento. No Renascimento, nós temos a harmonia e a razão, um quadro completamente compreensível do ponto de vista racional, e o maneirismo. Olha só, isso é do período final do Renascimento. Por que se chama maneirismo? Porque alguns pintores vão começar a pintar à sua maneira, cada um do seu jeitinho e com muita intensidade. Você olha para esse quadro, para esse afresco, que é o altar da Capela Sistina, você vê que tem Cristo aqui no meio, tá vendo? E esse é o dia do juízo final. Então ele balança a sua mão e parece que o caos se instaura ao redor dele. Tem gente sendo levada para o inferno, gente no paraíso, as pessoas sofrendo. E não dá a sensação de que é muita poluição visual? São muitas figuras, elas não estão organizadas como no Renascimento está organizada. E aquela sensação de que o meio está vazio e todos os cantos cheios de imagem. Isso já é próprio do maneirismo. O surgimento das sensações de desordem e de emoção. Esse é o El Greco, o grego. Ele é um grego, né, que foi para a Espanha e pintou principalmente na Espanha, por isso que o nome dele é El Greco. Olha só o maneirismo aqui. Todo aquele ilusionismo renascentista, mas olha como as peles têm um quê de fantasmagórico no El Greco, tem um brilho dourado, meio febril nas suas pinturas. Esse é o enterro do Conde Orgaz, que era um conde muito famoso e muito rico, inclusive. A igreja encomendou essa pintura por conta do falecimento dele. E aí tem vários santos, o Papa, e vários nobres ali que vão fazer o enterro dele. Quando ele é enterrado, a alma dele sobe como uma criança, ó. Vocês estão vendo onde eu tô passando o mouse? Aqui? Enfim. Nós temos um tom, então, bastante febril, a sensação de revelação. Você tem a febre do sonho, mas a doçura da revelação cristã. Essas figuras são fantasmagóricas, elas têm as formas bem contorcidas e parece que elas levitam aqui no espaço. Essa é muito legal.
O Laconte, vocês lembram da história do Laconte e seus filhos, que foi devorado pelas serpentes? Uma história que estava lá na Grécia Antiga, no período helenístico. A visão do El Greco também é bastante fantasmagórica, essa pele cinza que dá a sensação de delírio. Enquanto ele está sendo devorado, você tem vários raios que caem e essas rochas parecem também fantasmas, assim como eles. Aqui é o Tintoretto. O Tintoretto é um italiano também desse período. Olha o uso das linhas em diagonal. Isso aqui praticamente não é Renascimento mais, ó. As luzes bem intensas, um clima de alucinação, de loucura e composições que são muito mais grandiosas e cheias de detalhes. Então, nós temos essa técnica avançada da Renascença e a intensidade dramática do maneirismo. A gente vai ver que são obras que são muito mais ilusionistas do que aquelas do período maneirista. Contexto histórico, já expliquei para vocês, é o século de 1600, século XVII, tem enormes transformações na Europa, é a presença dos líderes autocráticos, a reforma protestante e a contra-reforma. Esses são os principais artistas barrocos, olha só. Nós temos o barroco italiano, o barroco flamengo, que é o barroco ali da Bélgica, o barroco holandês e o barroco espanhol. Por que eu dividi assim por países? Porque são muitos barrocos, eles são muito plurais. O barroco é você viver tudo de uma forma muito intensa. E cada país vai viver esse século de uma forma diferente. A Itália é a terra do Papa. O barroco aqui é o barroco sagrado e muito católico por conta da Contra-Reforma. É esse barroco que a gente mais vai estudar. Nós vamos ter aqui o Bernini, o Caravaggio, a Artemisia Gentileschi. Na Bélgica, nós temos principalmente o Rubens, que é um pintor que faz umas bundinhas rosadas assim, bem bonitinho. Na Holanda, a Holanda é protestante e vai ter um barroco lindíssimo lá, e é o barroco que vai se referir a essas figuras ricas da alta burguesia, então tem muitos retratos. É aqui que vai ter o Vermeer, o Rembrandt, o Hals. Então os principais patronos aqui são a burguesia. E a Espanha, o barroco espanhol, ele vai ser um barroco muito voltado para a coroa. Então vai ter muitos retratos desse rei absoluto espanhol e o principal pintor é o Velázquez. Vamos ver cada um. Vamos falar da Itália. Aqui tem muitas informações, depois vocês vão copiando. Eu queria que aparecesse para mim aqui o chat. Sim, eu mando o slide, pode deixar. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mutar vocês e vocês podem ligar o microfone quando vocês forem falar alguma coisa, tá bom? Nossa, gente, isso é tão legal. Já tá atualizando para vocês. Vamos pensar na escultura do Renascimento. Quando Michelangelo faz Davi, ele está tentando fazer a cópia dos deuses, não é? O Davi, ele é a representação do que há de divino. Ele é a tentativa da cópia do ideal de herói. Essa beleza renascentista é sempre uma beleza atemporal, uma beleza perfeita. Ele é o herói, é o humano que se parece com o divino. Agora, quando a gente olha para o barroco, eu vou apresentar para vocês a mesma história. O Davi que derrotou o Golias, também uma narrativa católica financiada pela igreja, mas uma estética completamente diferente. No lugar de Michelangelo, eu apresento para vocês o Bernini. Bernini é um escultor inacreditável. Essa é a mesma escultura vista de 3 ângulos distintos, porque não dá para você ver a escultura do Bernini de um lado só. Esse é o Davi, olha só. E ele não é aquele Davi que é a representação do herói parado, daquela beleza temporal. No barroco, a dramaticidade, ela impera. O Bernini, ele faz um Davi que é o herói em plena ação. Ele franze a testa, ele morde o lábio, ele está prestes a jogar essa pedra na testa do gigante. O corpo dele se contorce inteiro. O Bernini, ele era ator, ele sabe o que é linguagem corporal e ele coloca todo o seu talento a serviço dessa criação de milagres.
Olha que absurdo, gente. Você tem toda a técnica, todo o naturalismo próprio do Renascimento, mas uma intensidade dramática que é barroca. Ele vai, esse Davi, ele não é um humano que se parece com um deus. Ele é um humano. Você tem aqui o que tem de animalesco, o que tem de instintivo, o que tem de, enfim, de humano, né? Nessas características dele. As obras do Bernini, elas latem, elas gritam, elas gemem, enfim, fazem tudo. Essa daqui está fazendo muitas coisas, inclusive gemendo. Ela é o êxtase de Santa Teresa. Santa Teresa era uma santa católica que foi canonizada porque ela era uma freira que recebia visitas do Espírito Santo e que levitava na presença do Espírito Santo. E ela tem um diário onde ela conta todos esses milagres, ela vai escrevendo e ela revela que ela recebeu a visita de um anjo, que ele lhe deu várias flechadas e que ela levitou por conta do Espírito Santo. Bernini vai fazer uma estátua sobre uma mulher que levita. Qual a dificuldade de você dar todo esse movimento para um mármore, não é? E ele fez, em vez de fazer uma freira quarentona, ele fez uma obra que tem uma tensão latente. Falei para vocês que essa estátua geme, né? Vocês percebem essa boquinha aberta dela, os olhos entreabertos, todo esse manto que parece que a água que está transbordando dela? Tem um quê aqui que é de prazer, claro, né? De transbordamento. Quando o conde espanhol não, italiano, perdão, agora esqueci o nome dele, foi visitar a obra do Bernini, ele olhou para o Bernini e falou assim: se isso é o amor espiritual, eu conheço ele muito bem. Quer dizer, parece o amor carnal, não é? Tem muito erotismo nessa obra. E se você olhar, o anjo, ele tá com o mamilo de fora, vocês estão vendo? O fato dele estar com o mamilo de fora corrobora tudo isso. E ele ainda levanta o manto dela numa parte específica. Ele está desvelando o seio dela. Por isso, talvez o mamilo de fora. E aí você olha para esse anjinho fofo, né? Ele vai jogar essa flecha no coração dela. Mas segue com os olhos. Essa flecha, ela vai dar no coração? Não vai, né? Não vai. Tá apontada para o ventre dela. Olha só que absurdo. Professora, você é louca. Não sei o que você tá vendo putaria. Isso aí, ó, super religioso, a freira, não tem nada disso. Meu amor, barroco tem tudo disso. Lembra aquela dualidade, aquela dúvida? Você falar sobre pecado e santidade, sobre céu e inferno, sobre a humanidade. Não são humanos que se parecem com deuses, são deuses que se parecem muito com humanos aqui, que tem distintivo na gente. E para vocês verem que isso não é coisa da minha cabeça, olha o relato dela. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro cuja ponte parecia ser uma ponta de ferro. Ela parecia penetrar várias vezes no meu coração e a perfurar as minhas entranhas. A dor era tão grande que me fez gemer, muitas vezes, em voz alta. E ainda assim, foi superando a doçura dessa dor excessiva, eu não pude querer livrar-me dela. Nenhuma felicidade terrestre pode dar um prazer assim tão grande. Quando o anjo tirou sua lança, senti um enorme amor por Deus. Amém, gente? Gostaram? Gente, é muito ruim vocês não falarem nada, pelo amor de Deus. Falem alguma coisa. Perguntem alguma coisa. Parece que eu tô dando aula sozinha. Aí, obrigada, gente. Valeu. O Lorenzo, o Bernini, ele tinha alguns desafios na vida. Ninguém achava que seria possível um escultor esculpir fogo. Essa era uma matéria que só a pintura poderia tratar. Bernini, sem medo, resolveu que ele faria uma escultura sobre o fogo. E ele resolveu fazer o Martírio de São Lourenço. São Lourenço também foi canonizado pela Igreja Católica
porque ele foi morto, queimado pelo Império Romano. E aí tem uma lenda um pouco macabra, uma história sobre ele, que quando São Lourenço estava queimando, ele virou para os seus torturadores e fez a seguinte piada: ó, melhor você me virar que esse ladinho aqui já tá bom. Por conta dessa piada, ele é considerado o patrono dos cozinheiros, gente. Olha só, se você for cozinheiro, saiba que seu patrono é o São Lourenço por causa disso. E aí, o Bernini resolveu fazer e esculpir o fogo. O São Lourenço parece que nem tá sendo queimado, né? Que tá de boa aí tomando um sol. Agora, olha para essa alma danada do Bernini. Essa é uma alma que queima no inferno. Ele queria dar essa intensidade de uma alma queimando no inferno. Então, ele, intenso como era, pegou uma faca, esquentou essa faca na brasa até ela ficar vermelha, foi na frente do espelho e queimou o próprio braço. Ele gritou de agonia, de agonia. E o rosto que ele fez é o rosto que ele reproduziu na escultura. Intenso, né? Você vê esses homens barrocos, sem limites. Sentem tudo à flor da pele, literalmente. E as estátuas dele continuam. Gente, eu poderia ficar um semestre falando sobre cada uma delas. Elas são inacreditáveis. É de tirar o fogo. Eu tô tudo maluco. É mesmo, Helena? Olha só. Você tem que ser louco, né? Eu acho que você enlouquece num período histórico como esse também. Imagina. Esse é o rapto de Perséfone. A Perséfone ou Proserpina, ela foi raptada por Hades e ela habitava lá no submundo. E ela só poderia sair de lá se ela não comesse nada, e ela comeu uma semente de romã, tipo lá. E depois a mãe dela tenta trazer ela de volta. Enfim, o rapto da princesa talvez seja o tema mais tratado em toda a literatura, não é? Vocês provavelmente já assistiram o filme em que a princesa é raptada e aí precisa ser resgatada, não é? Mas só o Bernini a transformar um rapto num embate violento e sexual. Você vê o tamanho do Hades e o tamanho da Perséfone, né? É uma luta muito desigual. E ela não está indo de livre e espontânea vontade, ela grita, ela chora. Ele fez a lágrima escorrendo do mármore. Olha isso. É um absurdo, né? Talvez mais absurdo que isso, só isso. Como que você faz isso com pedra? Parece que é carne, você vê o volume de todas essas coisas. Ó, a veia, a cutícula, tudo. E aí você vê que ela empurra o Hades, né? E quando ela empurra, ela meio que desfigura ele. E ele dá um risinho super maléfico. É uma estátua intensa. Aqui nós temos o cão de 3 cabeças, ó. Vocês veem que no período do Barroco eu nunca posso mostrar para vocês uma imagem só. Eu preciso ter a sensação de que dá para a gente percorrer ela a 360 graus, porque ela é intensa de todos os pontos, todos os ângulos. Apolo e Daphne, gente. Mais uma do Bernini. Apolo era muito belo, né? O deus mais bonito de todos e tal. E ele se apaixona pela Daphne enquanto ela tá na beira do rio. E ele se apaixona por muito tempo e quer ela, e ela não quer. E ela começa a correr, e é uma perseguição também. Mas a Daphne, ela tem um final um pouco melhor do que a Perséfone, né? Na hora que o Apolo rela nela, ela chora e ela implora pro pai dela ajudar. E o pai dela transforma, que era uma entidade divina, né? Transforma ela numa árvore de louro. Na hora que o Apolo consegue encostar nela, ó, ele rela a mão na cintura dela, já é casca de árvore. Os dedos dela já se tornaram árvore. E aqui no meio também. E essa eu acho que é a parte mais intensa, porque o Apolo tá correndo. E é na parte do quadril que você fica confuso, onde o Apolo termina e onde a Daphne começa. E para acentuar essa confusão e para dar essa sensação do desejo, da urgência, coloca esses ramos de louro bem ali no quadril, né? Onde eles se encontrariam. Essa estátua é inacreditável, gente. Imagina que ela foi exposta no salão e ela foi exposta de um jeito que você chegava e você via o Apolo de costas. Então você precisava correr atrás do Apolo
para você entender o que estava acontecendo. Foi flagrado esse momento de muita intensidade. Triste, né? É por isso que os imperadores e quem ganha as Olimpíadas usa aquela coroa de louro. Porque o Apolo não pôde ter a Daphne, então ele pegou as folhas de louro e fez aquela coroa grega. Uma história triste. E eu quero começar falando com vocês agora sobre o Caravaggio, que é outro italiano super intenso e talvez o mais barroco de todos eles. E olha que o Bernini é muito bom. Tem duas coisas que a gente tem que saber sobre o Caravaggio. Primeiro que ele fez a pintura mais intensa, mais dramática, mais impactante de toda a arte cristã. De todas as pinturas cristãs, o Caravaggio é o mais intenso, é o mais impactante. E a segunda coisa que a gente tem que saber é que ele matou um homem. O fato dele ser um assassino, dele ser procurado pela polícia, de ter esse sangue de outro italiano nas mãos, faz dele um homem pecador e muito atormentado. Mas vamos por parte, né? Vamos contar a história do Caravaggio, o que aconteceu. Ele era um herdeiro, os pais morreram, ele ganhou uma grana e ele resolveu que ele ia ser pintor, mas ele não poderia ficar naquela pequena cidade que ele morava, então ele vai para Roma. Lá ele estuda com os grandes mestres, mas ele nunca é reconhecido. E ele começa a frequentar uma turma que é muito bagunceira, assim, né? Ele se mete em muitas coisas. Ele tem vários encontros com a polícia, muita bebida, muitos bordéis. Tem um caso do Caravaggio que é bem estranho, assim, que ele teve uma briga envolvendo uma prostituta e ela saiu com o rosto cortado. Coisas bem intensas, assim. E numa dessas discussões, eles tinham várias, por conta de um jogo de bilhar, eu acho, ou um jogo de cartas, de pôquer, ele discutiu com um nobre italiano. E essa discussão foi lá para a praça, eles se enfrentaram na praça e ele feriu esse italiano na virilha com uma espada. E ele sangrou e o Caravaggio saiu e ele ficou sangrando na praça até morrer. Quando encontraram, e era uma família muito poderosa, eles queriam a cabeça do Caravaggio. Todas as polícias, todas as famílias procurando, ele precisou fugir. E ele vai tentar encontrar a sua irmã, que mora um pouco mais afastado de Roma, para poder sobreviver. E nesse meio do caminho ele é descoberto várias vezes e é espancado várias vezes. E ele fica muito debilitado. Quando ele chega na casa da irmã dele, ele está praticamente morto. Ele quebrou muitos ossos, ele passa por um período de convalescência muito grande. Nesse período ele faz pinturas muito, muito intensas. Ele troca correspondência com o Papa, ele já é o pintor mais estabelecido de toda essa tradição da Contra-Reforma. O Papa concede o perdão para ele. Ele não vai mais ser processado pelo assassinato, ele foi perdoado. Tudo que ele precisa fazer é chegar até o Vaticano. Ele coloca todas as pinturas que ele mais se dedicou, tudo que ele tinha, dentro de um navio e vai até lá. Só que quando ele desembarca em Roma, que ainda não é especificamente no Vaticano, vocês acham que a polícia romana tinha e acreditou, tinha, né, documentos ou acreditou que ele tinha recebido perdão papal? Não. O que aconteceu com ele? Mesmo esperneando, ele foi preso e ele viu o navio com todas as obras dele sair zarpando. Ele se desespera, ele consegue sair depois de um tempo, né? E ele vai correndo atrás do navio, tentando recuperar as obras dele. Claro que ele não vai alcançar um navio, né? Que é muito rápido. Mas ele vai correndo na beira da praia, corre, 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 até que ele desmaia. E ele estava tão cansado de todos os ferimentos, de tudo isso, que ele morre na beira da praia. E o Papa nunca recebeu o Caravaggio para dar a proteção para ele, mas acabou recebendo a cabeça do Caravaggio. O quadro que chega para ele, e os quadros chegam sem o Caravaggio, né? Chega o navio vazio e ele que morreu em Roma, já ali na cidade. Vem esse quadro, Davi com a cabeça do Golias. De novo, quantos Davis eu já apresentei para vocês, né, nessa aula?
Mas quantos Golias a gente conversou? Nenhum, né? Olha isso. Essa é a representação do monstro. A ferida na testa, a baba empoçadinha aqui na boca, esses olhos esbugalhados, o sangue correndo. É grotesco, é nojento, provoca um asco na gente. Esse monstro é o Caravaggio. Esse é um autorretrato dele, de pecador, né? De assassino. E aqui nós temos o Davi, jovem, heróico. Também é um autorretrato do Caravaggio, ele mais novo, antes de tudo isso ter acontecido. E para vocês entenderem que essa anedota que eu contei não é à toa, olha só. O Davi, ele tá com uma lâmina, não é? E ela aponta diretamente para a virilha. Ele pinta sobre si, sobre os seus pecados, sobre o que aconteceu. Nós temos aproximadamente não, certinho, 5 minutos ainda. Eu vou aproveitar para falar sobre essas duas obras também. E aí a gente vê o resto das obras de Caravaggio e os outros barrocos na próxima aula, tá bom? Essa daqui esses três são autorretratos. Os três são o Caravaggio, assim que eu queria apresentar ele para vocês. Nós já vimos o Golias e o Davi, esse duplo autorretrato. Mas quero vir aqui do começo. Vocês estão vendo o jovem mordido por um lagarto? Esse é o autorretrato dele mais jovem. É quando ele chega em Roma e ele quer mostrar todo o seu talento. Para mostrar todo o seu talento, ele faz esse quadro que é como se fosse um portfólio. Hoje em dia ele está em Londres, mas ele foi pintado em Roma. É como se fosse um portfólio que mostra todo o talento dele. As pessoas não deixavam ele pintar. E aí ele faz esse vaso de vidro transparente com essas flores, essas frutas, para garantir. Você quer que eu pinte flores? Você quer que eu pinte paisagem? Eu consigo. Olha esse reflexo. Eu sou um mestre ilusionista. Eu sei perspectiva. Eu sei ponto de fuga, o volume. Você quer que eu pinte figura humana? Eu consigo. Claramente. O cabelo, o corpo, tudo. E ele é um jovem que foi mordido por um lagarto. A gente sabe que ele é jovem porque ele tem as bochechas rosadas, a boca bem rosada. E ele tem uma rosa aqui na orelha. A rosa é sempre o símbolo da juventude. A rosa, as frutas, porque a fruta estraga, porque as rosas murcham. É esse prazo de validade que a juventude tem. E ele tem, ó, a blusa dele caiu no ombro e ele tira o ombrinho assim. Esse dedo aqui, ó, vocês estão vendo? É o dedo que foi mordido por um lagarto. E tem um lagarto nessa obra, gente. Ele é só muito difícil de ver. Talvez vocês consigam. Parece uma lagartixinha. Estão vendo? Por que ele pintou um quadro de um jovem sendo mordido por um lagarto, meu Deus? Hoje talvez não faça sentido, mas se você perguntasse para qualquer italiano dessa época, ele diria claramente que lagarto é uma gíria, meu amor. Assim como a gente usa perereca como uma gíria, o lagarto seria uma gíria para o masculino. Ai, ai, ai. Esse é o jovem mordido por um lagarto. Ele conta sobre os perigos de frequentar essas casas que o Caravaggio tanto frequentava, né? Os perigos da doença venérea. E é uma figura super andrógina também. Já o Baco doente é a ressaca, é a decadência. É quando você acorda no dia seguinte, está vestido de Baco e não está entendendo nada. Quando fala em Deus do vinho, a gente imagina um Deus jovem, bonito, não é? Não é esse o Baco que ele apresenta. Até porque ele é o Baco doente. Olha como a boca dele é uma boca esverdeada. Os dedos dele estão sujos, ele está sujo. Essa uva parece que é uma uva meio passada, como se ela já tivesse estragado, passado da época. É sobre envelhecer mal, né? Ele foi internado várias vezes, inclusive por doenças venéreas, e esse é um dos quadros que ele pintou no hospital. É como se fosse alguém velho demais, doente demais para se vestir de Baco e acordasse no dia seguinte sujo e se deparasse assim. Não é sobre mostrar os homens que são heróis e que se parecem com heróis.
mas é mostrar o pecado, o instinto, a sofrência, né? Que existe também a humanidade, né? Que existe nesses deuses. Legal, né, gente? Caravaggio é maravilhoso, é muito legal. Na aula que vem nós vamos ver outros pintores sensacionais. Lá no Google Classroom eu vou passar para vocês uma lista de exercício e o vídeo, tá bom? Vocês também podem fazer no livro, eu vou indicar. Ah, e tem ótimos documentários, vou indicar também. Tchau, gente. Falou. Tchau, tchau.